O livro de Ectes capítulo 5. E um certo homem, de nome Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade de terra. E escondeu parte do valor, sabendo também a mulher dele, e trazendo uma certa parte, depositou-a junto aos pés dos apóstolos. E Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e escondesses parte do valor da propriedade? Se mantivesses tua propriedade, ela não seria mantida contigo? E, tendo sido vendida, o dinheiro da venda não estava em teu poder. Por que decidiste isto em teu coração? Não mentiste aos seres humanos, mas sim a Deus. E Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e deixou de respirar. E veio um grande temor sobre todos os que ouviram isso. E os rapazes, tendo-se levantado, levaram-no fora, e o sepultaram. E passando o intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E Pedro disse a ela: Dize-me, vendestes por aquele tanto aquela propriedade? E ela disse: Sim, por aquele tanto. E Pedro lhe disse: Por que vós fizestes acordo para tentar ao Espírito do Senhor? Eis que estão à porta os pés daqueles que sepultaram a teu marido, e eles também te levarão. E imediatamente ela caiu junto aos pés deles, e deixou de respirar. E os rapazes, ao entrarem, encontraram-na morta, e levando-a fora, sepultaram-na junto ao marido dela. E veio um grande temor em toda a igreja, e em todos que ouviram estas coisas. E pelas mãos dos apóstolos foram feitos muitos sinais e milagres entre o povo. E estavam todos em concordância no pórtico de Salomão. Mas dos outros, ninguém ousava se juntar a eles, porém o povo os estimava grandemente. E cada vez mais os que criam no Senhor se aumentavam, multidões tanto de homens como de mulheres. De maneira que traziam os enfermos às ruas, e os botavam em camas e macas, para que, vindo Pedro, pelo menos a sombra dele cobrisse a alguns deles. E também das cidades vizinhas vinha uma multidão a Jerusalém, trazendo enfermos, e atormentados por espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, que eram do grupo sectário dos saduceus, eles se encheram de inveja. E puseram suas mãos nos apóstolos, e os colocaram na prisão pública. Mas um anjo do Senhor, durante a noite, abriu as portas da prisão, e levando-os para fora, disse: Ide, ficai em pé, e falai no templo ao povo todas as palavras desta vida. E eles, ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo, e ensinavam. Mas vindo o sumo sacerdote, e os que estavam com ele, chamaram ao Supremo Conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e mandaram à prisão, para que os truessem. Mas quando os oficiais vieram, não os acharam na prisão, e voltando, anunciaram, dizendo: Nós achamos a prisão fechada, em toda segurança, e com os guardas que estavam fora junto às portas, mas quando as abrimos, a ninguém achamos dentro. Quando o sumo sacerdote, o chefe da guarda do templo, e os chefes dos sacerdotes ouviram estas palavras, eles duvidaram deles quanto que aquilo viria a ser. E vindo alguém, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que vós pusestes na prisão estão no templo, e ensinam ao povo. Então foi o chefe da guarda do templo com os oficiais, e os trouxe, mas não com violência, porque temiam ao povo, para que não fossem apedrejados. E quando os trouxeram, apresentaram-nos ao Supremo Conselho. E o sumo sacerdote perguntou a eles, dizendo: Não vos ordenamos expressamente para não ensinardes mais neste nome? E eis que vós enchestes a Jerusalém com vossa doutrina, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. E Pedro, respondendo com os apóstolos, disseram:
maior obrigação é obedecer a Deus do que as pessoas. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com sua mão direita por príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E nós somos testemunhas dele quanto a estas palavras, e também o Espírito Santo, o qual Deus tem dado àqueles que lhe obedecem. E eles, ouvindo isso, enfureceram-se grandemente, e planejaram matá-los. Mas, levantando-se no Supremo Conselho um certo fariseu, de nome Gamaliel, instrutor da lei, bem honrado por todo o povo, ele mandou levarem aos apóstolos para fora por um pouco de tempo. E lhes disse: Homens israelitas, olhai por vós mesmos, quanto ao que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que acreditavam nele foram dispersos, e reduzidos a nada. Depois deste se levantou Judas, o Galileu, nos dias do censo, e perverteu muito do povo atrás dele, e este também pereceu, e todos os que acreditavam nele foram dispersos. E agora, eu vos digo, afastai-vos destes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra for humana, ela se desfará. Mas se é de Deus, vós não a podereis desfazer, para que não venhais a ser achados de também lutardes contra Deus. E concordaram com ele, e chamando aos apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Então eles saíram da presença do Supremo Conselho, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome dele. E todos os dias no templo, e pelas casas, não paravam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti maravilhados com a coragem demonstrada pelos apóstolos diante da perseguição. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, compartilhando com ousadia a mensagem de Cristo, mesmo quando enfrentamos oposição. Ensina-nos a apoiar uns aos outros em nossa comunidade, assim como fizeram os primeiros crentes, e a confiar no Teu propósito divino para nossas vidas. Que a Tua palavra seja nossa força hoje. Amém.